Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da noite e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. A gente está no ar nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook. Quero aproveitar para mandar um abraço para a Ivete e para o esposo dela, que nos assiste todas as noites. Eles têm uma loja em Sara e conversei com eles no final de semana. São ali da loja Raio de Sol, encontrei eles na rua e eles são assíduos, né, telespectadores nossos aqui. Então, muito obrigada e um abraço para eles. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777. Também Estúdio de Beleza Tati Amandio de Sara. Você pode conversar com eles pelo telefone que aparece aí na sua tela ou ainda nas redes sociais. Também está conosco o curso de moda do Senac e o Móveis Correia Bac. A gente está conversando aqui sobre o Banco de Leites. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Banco de Leite que inaugurou recentemente aqui em Criciúma. E para isso eu recebo aqui a responsável, que é a Tamílis Borges. Tamílis, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. O Banco de Leite inaugurou no último dia 15 agora e fica onde, Tamílis? E hoje ele está localizado dentro do Hospital Materno Infantil Santa Catarina e ele foi batizado como Banco de Leite Dr. Dino Gorini. Pois é, o doutor Dino Gorini é uma pessoa importante para a nossa cidade, a gente já teve o prazer de conversar aqui com ele, mas qual a história dele com o Banco de Leite? Tem alguma relação ali? Então, o Dr. Dino Gorini, que foi homenageado, ele já faleceu, na verdade, foi o Dr. Dino... Ah, veio para aqui o Benito Gorini Borges. Isso, foi o Dr. Dino Gorini, ele foi o primeiro obstetra que atendeu na maternidade há uns 60 anos atrás. Lá no Santa Catarina? Isso, foi o início da abertura da maternidade. Então, essa homenagem foi feita a ele devido a ser nosso primeiro médico obstetra. Pois é, e o Hospital Santa Catarina é um hospital que é muito importante na nossa cidade, que a gente teve, né, durante muitos anos aquela situação de não atendia tudo como precisava, mas hoje ele já está numa situação bem diferente, o que a gente precisa muito comemorar e com certeza tem feito bastante diferença aqui na nossa região. Vocês ali no dia a dia acompanham isso, né, Tamílis? Com certeza. A gente estava nessa expectativa para fazer essa abertura do Banco de Leite e de algumas outras novas alas, que agora também temos agora a UCI também para ser aberta. Então a gente estava com essa demanda para abrir o Banco de Leite devido à nossa questão de ter UTI neonatal. A gente é referência hoje, recebe muitas questões de prematuros para o nosso hospital, então a gente precisava mesmo desse banco de leite para ajudar nessa recuperação dos prematuros mesmo. Não é nem só a questão mesmo da prematuridade que a gente tem dentro da UTI, mas a nossa demanda agora com a maternidade, com a abertura da maternidade que ficou agora exclusiva agora para o hospital. E a gente recebe uma demanda bem grande mesmo da parte infantil, então ele vem um ponto-chave assim para o hospital. Era uma necessidade, mas desse momento, depois da abertura da maternidade, se tornou uma necessidade ainda maior? Assim, a gente, até o ponto de ter essa abertura do banco de leite, a gente conseguia atender a demanda, porque a gente tem nossos prematuros na UTI e as mães faziam a ordenha exclusiva para os próprios filhos. Então, a gente conseguia atender a demanda, por exemplo, de mãe para filho, né? Caso a mãe vinha a não conseguir mais fazer, por exemplo, a extração desse leite para o seu próprio filho, devido a muito tempo de internação do prematuro, alguns problemas exclusivos da mãe, então a gente acabava tendo o uso da fórmula infantil para poder ter a recuperação desses bebês. Então a gente conseguia atender a demanda, os bebês se desenvolvem, crescem, acabam tendo um bom prognóstico também. Mas nada vai nunca se comparar ao leite materno, né? Que a gente sabe que a gente sempre diz que seria a primeira vacina do bebê, o vínculo de mãe e filho. Então, assim, são vários benefícios que a gente sabe que o leite materno sempre vai trazer, que uma fórmula infantil talvez nunca vai se equiparar ao leite materno. E agora, com a demanda do banco de leite, a gente sabe que a gente só vai ter um banco de leite ativo se a gente tiver essas doadoras ativas no banco de leite. Então, a gente tem agora o banco de leite aberto e a gente tem a outra parte de fazer a divulgação, incentivar o aleitamento materno. A gente precisa incentivar essas mães a manter o aleitamento materno e que elas sejam futuras doadoras do banco de leite. Então, a gente tem outra demanda agora, além de abrir, incentivar essas mães que venham para o banco de leite e façam essa doação para o hospital para ajudar
outras mães a recuperar seus filhos dentro da UTI. Pois é, porque para quem está nos assistindo entender, às vezes a pessoa nunca teve contato com uma criança que ficou internada na UTI, ela geralmente nasceu prematura ou teve algum problema, vai para a UTI, fica ali na incubadorinha, a mãe não pode botar no peito para amamentar, não pode tirar e levar para o quarto, e por isso que o bebê vai tomar o leite de uma outra forma, então, Tamires. Isso. Dependendo do grau da prematuridade do bebê, ele vai ficar um certo tempo na incubadora, às vezes fica, né, em NPO, que a gente diz, sem receber nenhum tipo de alimentação, até ter uma certa estabilidade, até ter a capacidade, por exemplo, de começar a receber uma introdução alimentar. Então, tudo isso vai do desenvolvimento da criança, capacidade gástrica, capacidade intestinal. Então, a gente já recebeu, por exemplo, um bebê de 500 gramas, que é um bebê muito pequeno. E a gente sabe que esse bebê, o fundamental seria para ele o leite materno, que é a primeira vacina, que tem as imunidades, todas as vitaminas, carboidrato, tudo que deveria, densidade calórica muito maior, por exemplo, que uma fórmula infantil poderia ter para o desenvolvimento e crescimento dessa criança. Só que nesse momento, muitas vezes, a mãe, devido não poder estar frequentemente com essa criança, muitas vezes essa criança está num estágio, por exemplo, de manipulação zero, a gente não pode ficar manipulando muito essa criança, porque quanto mais tu movimenta a criança, mais gasto energético essa criança tem, mais a tendência é essa criança perder peso. Então, muitas vezes a gente tem que ter contato zero, manipular zero essa criança, mínimo de contato. Então, e essa distância entre a mãe e o filho faz com que a mãe acabe tendo um pouco mais de dificuldade de fazer essa extração do leite. Então, a gente precisa muito de mãe, né, conversar com a mãe para continuar tendo essa extração do leite em casa. Então, a mãe fica longe. Então, a parte psicológica da mãe acaba sendo muito afetada nesse momento. E a gente vê que diminui muito a demanda da extração do leite. Então, a gente precisa, dessa forma, o banco de leite viria para poder suprir essa demanda do leite dessa mãe, por exemplo, que muitas vezes não consegue mais atender o seu próprio filho. Né? No processo interno, a gente faz um processo de pasteurização e essa demanda atenderia esse bebê. E Tamires, quem que pode doar para esse banco de leite que está funcionando desde o último dia 15? Como é que funciona? De que forma que esse leite precisa ser tirado, armazenado? Qualquer mãe que estiver em fase de lactação, que estiver, né, fazendo o processo de aleitamento do seu filho, ela pode ser uma futura doadora do banco de leite. Então, ela entraria em contato com o nosso banco de leite, faz uma avaliação, né, com o nosso médico, passa por um cadastro inicial, faz todos os exames sorológicos, que a gente diz iniciais, e ela recebe toda a orientação e treinamento para fazer essa extração do leite em casa. Ela leva os potes estéreis para casa fazer essa extração e faz um processo de congelamento em casa. Esse processo de congelamento que ela faz em casa dura em torno de 12 dias. Ela fazendo essa extração em casa e congelando, em torno de 12 dias o banco de leite recolhe na casa da mãe esse leite congelado e traz para o banco de leite para nós iniciar o processo de análise no banco de leite. Nesse tempo, o exame da mãe já deu tudo apto, né, que a mãe pode ser doadora, já está tudo de acordo, então a gente já inicia o processo de pasteurização desse leite. Chegando esse leite congelado no banco de leite, a gente faz o teste de acidez para ver se esse leite está bom para consumo. O teste de acidez ele deve chegar no máximo até grau 8, assim, acima de grau 8 já não está mais bom para consumo e já iniciamos a primeira etapa de descarte. Então a gente já não consegue mais consumir esse leite. Fora nessa etapa, a gente já avalia se o leite tem alguma densidade de cor diferente, se tiver alguma cor, por exemplo, com fiapos, por exemplo, de sangue, já tem que ser descartado esse leite, pele, fio de cabelo, qualquer coisa que tiver de sujidades dentro do leite, ele já tem que ser descartado. Iniciamos o processo de descongelamento, esse leite vai iniciar o processo de pasteurização, a gente eleva esse leite a 62,5 graus numa temperatura de 25 a 30 minutos, onde a gente já faz uma análise de curva de temperatura. Em seguida, trazemos esse leite de volta à temperatura de 5 graus, em seguida a gente tira uma amostra desse leite do caldo verde brilhante, onde a gente analisa os coliformes fecais. Todo esse processo que a gente faz internamente, quando chegamos no coliformes fecais, a gente analisa se todo esse processo se chegou até o final com segurança. Se coliformes fecais ele deu negativo, esse leite está para consumo. Dentro desse processo, a gente tem um exame que a gente faz, que é o crematócrito. Nesse exame, a gente consegue calcular a densidade calórica do leite.
Então, a gente consegue calcular em hipercalórico, normocalórico e hipocalórico. E nessa análise, a gente consegue direcionar onde vai cada leite. Então, se a gente tem um bebê, por exemplo, prematuro na UTI, precisa de um leite hipercalórico, essa classificação a gente consegue direcionar cada leite já dentro do banco de leite. Então, não fica, digamos assim, um processo oculto, assim. A gente não fica às cegas, a gente consegue direcionar exatamente o que vai cada leite. Porque cada estágio de lactação da mãe, o leite vai mudando cada processo. Uma mãe inicialmente, que já está amamentando inicialmente, tem um colostro, um leite mais gorduroso, com densidade calórica maior, que seria onde tem as monoglobulinas, que a gente chama a primeira vacina. Então, é um leite mais rico, que a gente chama. Então, a gente já consegue direcionar mais esse leite para UTI, por exemplo, nossos bebezinhos que necessitam de uma demanda maior. Então, o normocalórico a gente já consegue direcionar para os bebezinhos maiores, e o hipocalórico acima de 6 meses, para 1 ano, para as crianças que já fazem uma alimentação complementar. Então, seria uma coisa bem completa que a gente conseguiria direcionar para vários setores dentro do hospital. Legal. E é um processo bem complexo, né, que você falou, mas se a mãe recebeu todas as orientações e seguiu toda a orientação ali de vocês, é bem provável que vai dar tudo certo, assim, porque às vezes quem está nos assistindo, eu vou doar, vou fazer tudo isso e vai que não dá certo. Se ela seguir a recomendação, é bem provável que esse leite dela vai ser utilizado? Sim, é muito difícil acontecer algo de contaminação no leite, aparecer algo errado, se a mãe seguir os passos bem certinho, porque o processo em casa é muito tranquilo. Ela vai receber a questão de luva, máscara, touca, para fazer a proteção, para não cair gotículas no leite, não aparecer nada de contaminação. Então, a extração do leite é muito tranquilo, a gente só pede para a mãe fazer uma higienização das mamas, lavar as mãos, botar máscara para não cair gotícula, não cair cabelo, né? Fazer, quando ela for fazer a extração do leite, fazer num ambiente assim que não tenha animais domésticos passando ao redor, que tenha um ambiente onde não tenha, por exemplo, a entrada de vento, para não fazer movimentação de poeira, de sujeiras, assim, para não acabar trazendo para dentro dos potes estéreis. Então, é uma coisa bem tranquila, assim, é uma coisa que, se a mãe seguir o passo a passo certinho, é bem difícil de aparecer contaminações, assim. Até porque esse leite ele precisa ser muito bem cuidado, porque ele vai ser colocado para crianças que estão em situação, né, bem delicada mesmo, né, Tamílis? Isso, eles estão a gente diz uma situação vulnerável, porque eles estão dentro da UTI, estão sendo bem cuidados dentro da UTI, porque eles estão sendo monitorados, estão sendo analisados 24 horas por dia. Mas a gente sabe que hoje a gente tem uma demanda, por exemplo, muito grande, por exemplo, de situações de enterocolite necrosante, né? Que é uma parte de necrose que pode acontecer na parte intestinal da criança se tiver alguma contaminação, uma bactéria, uma infecção intestinal muito grave. Isso pode ocorrer por uma contaminação tanto na dieta da fórmula infantil, por exemplo, ou da fórmula que a gente diz do pó, do leite materno. Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado na hora de produzir para não ter contaminação. Então, isso a gente precisa ter sempre a consciência do que está sendo oferecido sempre para os nossos bebês. Então, a gente sempre pede, assim, quando a mãe é orientada, que vai ser enviado para o filho de outra mãe. Assim. Então, aquela consciência, assim, eu estou ajudando ao próximo consciente, né? Para sempre, tu vai ajudar um filho de outra mãe que está necessitando muito. Teu filho está em casa bem, tu vai ajudar o filho de outra mãe. Então, aquela consciência mesmo de ajudar o próximo. E a gente está no mês de agosto, que é o agosto dourado, que incentiva, né, o aleitamento materno. E para uma mãe que teve o bebezinho, às vezes, até chegou a ir para casa, mas depois, por algum motivo, foi para a UTI. As mães geralmente já sabem, né, já têm aquela consciência de quão importante é o aleitamento materno. Mas aí, por algum motivo, ela não consegue mais produzir o leite, não consegue administrar o leite para esse filho. Essa mãe acaba ficando frustrada. E quando sabe que tem um banco com leite materno, eu acho que dá um alívio também para elas, né, Tamílis? Com certeza, elas ficam muito mais tranquilas, porque elas sabem que vão poder contar com algo mais seguro, que sabe que vai ser uma nutrição mais adequada. Porque a gente diz que
O leite materno, a gente sabe que tem os benefícios para eles que estão hoje dentro da UTI, mas a gente sabe que os reflexos do benefício do leite materno não é hoje, vai ser para o resto da vida. Então, a gente sabe que nutricionalmente a gente fala que o leite materno é o benefício até tu ter 50, 60, 70 anos. Então, a gente sabe que o resultado é para o resto da vida a longo prazo. Então, qual é a mãe que não vai querer ver o seu filho com 60 anos tendo um reflexo de saúde para o resto da vida? Então, a gente precisa muito incentivar e poder dar essa oportunidade também para outros bebês que não vão poder ter essa chance das suas mães, né? Poder ter o uso do outro leite, de outra mãe que muitas vezes está em excesso, que tem chance de estar doando para outros bebês. Então, é um gesto muito de solidariedade mesmo, muito de amor mesmo, de querer ajudar o filho de outra mãe a desenvolver, a crescer. É um gesto muito bonito. Verdade, muito bonito e muito importante também, Muito né? importante. Hoje a UTI recebe muita gente, a UTI neonatal no Hospital Santa Catarina? Recebe. Muito difícil a gente ficar com vagas em aberto, assim, sobrando, assim. Sempre quando tem vaga sobrando, já automaticamente a gente é solicitado vaga. E vem de crianças de outros lugares, não é só criança de Criciúma, né, Não, Tamires? a gente recebe de todas as regiões, de todos os estados, assim. Precisa de demanda, vem, fica, depois volta para os seus hospitais conforme a necessidade, mas a demanda é de toda a região. Porque a gente tem um número pequeno ainda de hospitais com UTI neonatal em Santa Catarina e a gente conhece, antes de ter a UTI aqui, talvez quem está nos assistindo conhece alguém que foi para outra cidade, às vezes muito longe, que daí isso tudo também acaba afetando o psicológico daquela mãe, né? Às vezes está muitos quilômetros fora de casa, a família não veio junto, ela veio sozinha por questões diversas, e aí poder contar com essa ajuda é muito importante, eu acho que dá aquele alívio, aquele conforto, né? Sim. E a gente sabe que hoje a gente tem a nossa UTI aqui, a gente está abrindo a UCI também. O que é a UCI, Tamires? Que é a Unidade de Cuidados Intermediários. Então, aquele bebê que já não precisa mais de cuidados intensivos dentro da UTI, já está com cuidados intermediários, não precisa daqueles cuidados com tanta monitorização, ela já pode subir, por exemplo, para outro setor que seria os intermediários. Então, ela já abre mais vaga de um leito para um bebê mais grave e já está subindo para outro setor que seria o mais tranquilo, onde ela consegue ficar acompanhada da mãe, digamos, 24 horas por dia. Então, é um negócio onde a gente já consegue deixar, por exemplo, a mãe mais tempo acompanhada, com o bebê, já consegue fazer a parte assistencial entre os dois juntos, para poder começar a treinar a mãe com o bebezinho, o banho, todos os procedimentos para depois, essa criança, quando receber alta, ir para casa com a mãe, os dois já estão interagindo. Essa UCI já existe ou ela está em processo de construção? Não, ela já existe e já começou a alocar já alguns bebês, que hoje nós já estamos com 6, se eu não me engano, bebês alocados já no setor. Legal, Tamires. Para quem está nos assistindo, eu queria que tu repetisse, por favor, como é que as mães podem fazer a doação ali para o banco? Como é que encontra vocês? Como é que faz esse contato? Então, as mães podem ligar para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, pedir ligação para o Banco de Leite, e o Banco de Leite faz toda a instrução para fazer um cadastro inicial no banco de leite. Lá a mãe passa por todas as informações para fazer o exame e avaliação pelo médico e posteriormente a mãe recebe toda a instrução e treinamento para fazer essa extração do leite. A mãe vai receber a questão de potes estéreis, os livros para fazer a extração em casa, os paramentos que a gente diz de proteção, e em torno de 12 a 15 dias o banco de leite faz esse recolhimento dos potes em casa e traz para o banco de leite para poder fazer esse processo de análise no banco de leite para posteriormente fazer a distribuição interna para os nossos bebês. Tamires, quero te agradecer, parabéns a todos que trabalham lá no hospital, no banco de leite, tenho certeza que vai fazer bastante diferença e que é um serviço muito importante para a região. Muito obrigada. Obrigada. Queria aproveitar e fazer um convite
para todos, que dia 29 do 8 agora, na SIC, a partir das 18h45, o hospital vai estar fazendo a primeira jornada do Agosto Dourado e vai ser aberto ao público, falando sobre a importância da amamentação e falando sobre a abertura do banco de leite. Então todos estão convidados e gostaria muito da presença de todos nesse evento. Vai ser um evento muito legal e bastante importante para a nossa região e para o hospital. Que dia? Dia 29 do 8, a partir das 18h45. Tá certo, então tá feito o convite, muito obrigada. Essa é a Tamílis Borges, que é responsável pelo Banco de Leite aqui em Criciúma. A gente vai se encaminhando aqui para o final do Tudo a Ver, no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777, o telefone está na sua tela, também é o WhatsApp, é só adicionar, vai lá no WhatsApp, adiciona e chama e tira todas as suas dúvidas. Também está conosco o estúdio Tati Amandio de Sara, o WhatsApp também está na sua tela, você pode encontrá-los nas redes sociais também. O Móveis Correia Bac conosco e também o curso de moda do Senac, que tem uma dica bem bacana todas as semanas aqui no Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. E não esqueça que a gente falou lá no comecinho do programa que a comparação é ladra da felicidade. Obrigada, um abraço e até mais.